Informações, mas antes nós vamos falar de coronavírus e talvez não seja uma notícia das melhores, pelo menos que a gente gostaria de ouvir agora. Eu estou em contato com Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos da Jovem Pan. Bom, eu falava que é uma notícia que as pessoas podem não gostar muito, é que os anticorpos podem não durar muito tempo, é isso? Exato, Denise. Nós tivemos notícia hoje de dois estudos publicados na Inglaterra pelo grupo do Imperial College que apontaram que tanto em pacientes que já tiveram a Covid-19, quando num grupo muito grande, um estudo feito com mais de 360 mil pessoas que acabaram também se expondo ao vírus, depois de cerca de 3 meses, os níveis de anticorpos dessas pessoas que foram infectadas, que acabaram se contaminando com a Covid-19, o nível de anticorpos caiu a taxas indetectáveis, ou seja, praticamente então zerou a produção, zerou a concentração de anticorpos no sangue dessas pessoas, mostrando que provavelmente esses anticorpos, então, depois de algum tempo, não protegem mais as pessoas que já foram expostas ao vírus causador da Covid-19. Então a pessoa fica, se sente protegida depois de ter tido a doença. Inclusive, eu já vi várias pessoas que tiveram e acabam relaxando com essa questão de máscara, de distanciamento. É um risco. É um risco, mas existe uma outra questão muito importante a ser discutida, Denise. Qual é a importância dos anticorpos na proteção contra a Covid-19? Nós temos que entender o sistema imunológico, o sistema de defesa, como se fosse um soldado. Um soldado tem dois braços, o braço direito e o braço esquerdo. Com certeza, os anticorpos são um importante braço da resposta imunológica, mas também tem um outro braço que a gente não consegue medir bem, que é chamado resposta imune celular, mediada por um tal de linfócitos T. Essa resposta imunicelular ela não dá para ser medida com exames de sangue fáceis como são feitos para anticorpos. E provavelmente essa linha de defesa seja até mais importante que os anticorpos. Isso explica por que os casos de reinfecção não são tão comuns. Se fosse só depender dos anticorpos, que a gente viu que, mesmo num número muito grande de pessoas, mais de 360 mil pessoas, essa pesquisa que foi publicada hoje pelo grupo da Imperial College, mesmo com os anticorpos caindo, as pessoas não se reinfectaram, pelo menos não se reinfectaram tão cedo. Provavelmente, o que deve, então, estar protegendo é esse outro braço da resposta imune, chamada resposta imune celular, mediada por linfócitos T. Então, a grande pergunta da ciência é saber o seguinte: o soldado de resposta imunológica, nosso sistema de defesa, ele usa mais o braço direito ou o braço esquerdo? Ele é destro ou é canhoto? Usa mais os anticorpos ou a resposta T? É tudo isso que a ciência está tentando descobrir para que a gente entenda quanto tempo dura uma imunidade protetora contra a Covid-19, não só nas pessoas que tiveram a doença, mas também naquelas que vão no futuro receber qualquer uma das candidatas à vacina que estão em estudo. A gente vê que os especialistas que estão trabalhando no desenvolvimento das vacinas já começam a alertar para a possibilidade de a pessoa ter de tomar uma segunda dose. Não é? A vacina que está sendo produzida pelo Butantan, por exemplo, já está considerando essa possibilidade. Né? Talvez até pela necessidade de um reforço nessa imunidade. Agora, eu lembro que os primeiros casos de reinfecção que se falava pelo mundo vinha com aquela ideia de fake news. Né? Ninguém acreditava, fala, depois de você ter uma doença tão séria, né, a impressão, olha, escapei, né, não vou ter mais, como acontece com várias doenças, o caso, por exemplo, de sarampo. Mas aí a gente lembra da gripe, que a gripe você pode ter várias vezes, né? Exato. Nós não sabemos ainda, Denise, até pelo fato de nós estarmos literalmente engatinhando na ciência contra a Covid-19. Hoje é dia 27 de outubro de 2020, nós não temos ainda 10 meses completos de ciência fazendo o estudo da Covid-19, porque esse vírus foi descoberto em dezembro do ano passado. Ou seja, há muito mais perguntas do que respostas, e uma dessas perguntas, que é a mais crucial, repito, qual é o tipo de resposta imunológica mais importante? Será que é realmente a produção dos anticorpos, que é uma coisa fácil de medir, mas que aparentemente cai em 3 meses, 4 meses? Ou tem mais importância a resposta imune celular, por linfócitos T?
Uma das pistas, Denise, nos foi dada também pelo esse estudo, porque o Imperial College mostrou que as pessoas que tiveram Covid leve ou que foram assintomáticas, que tiveram só infecção sem nenhum tipo de manifestação clínica mais importante, quase não produziam anticorpos. Então, eles não precisavam lançar mão dessa linha de defesa, provavelmente porque tinham uma resposta imunicelular por linfócitos T muito boa. Então, quando isso acontece, você nem usa a produção de anticorpos, o outro tipo de resposta. Então, talvez essa seja a chave, entender melhor como funciona esse outro braço da resposta imunológica, para aí poder fazer teorias a respeito de quanto tempo uma pessoa fica protegida após um episódio de Covid, quanto tempo dura a proteção de vacina e outras questões relacionadas. Agora, doutora Aime, a gente tem visto aí muitas pessoas que tiveram coronavírus, tiveram Covid-19, fazendo depois testes para medir a imunidade, né, que é um teste diferente. Tem aquela testagem para saber se você está doente e a outra para saber se já esteve. E aí mede também a imunidade. O senhor acha que isso é recomendável para poder ter esse acompanhamento ou teria essa outra possibilidade que o senhor estava considerando? Muito bem colocado, Denise. No meu consultório vivem aparecendo pacientes com sorologias, né, que são esses exames de anticorpos, dizendo, doutor, eu tive Covid, mas meus anticorpos deram negativos. Eu fiz porque eu queria saber se eu já tive. Eu falo, olha, infelizmente você gastou dinheiro à toa. Porque o mais importante, como você mesmo ressaltou, Denise, é fazer o exame certo quando eu estou com sintomas. E aí não é o exame sorológico que mede anticorpos, é o exame RT-PCR, o SWAB, aquele exame do cotonete que colhe a secreção no fundo do nariz e no fundo da garganta, procurando o material genético, o RNA do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Então, é um gasto de dinheiro inútil as pessoas fazerem exame para saber se já tiveram, primeiro porque os anticorpos caem depois de 3 meses, 4 meses. Segundo, porque a chance de um exame dar falso positivo chega a 50%. Ele pode cruzar com outras infecções causadas por coronavírus. Os coronavírus fazem parte de uma família muito grande que causam também resfriado comum em seres humanos. Muitos dos resfriados que a gente teve no passado são causados por um grupo chamado alfa-coronavírus e que podem dar reação cruzada contra o vírus da Covid-19, que é um beta-coronavírus. Então, por tudo isso, não se justifica a realização de exame sorológico para saber se eu tive Covid ou não. Doutor, rapidamente, então, qual o procedimento para quem já teve coronavírus no contato com as pessoas, contato com familiares, com pessoas idosas? Continua o mesmo cuidado, assim, ultra rigoroso, ou o senhor vê a possibilidade de alguma flexibilização? Ótima pergunta de novo, Denise. Não existe passaporte de imunidade. Se eu já tive Covid, eu provavelmente vou estar temporariamente protegido, mas a gente não sabe por quanto tempo, e depois disso pode ser que eu perca essa proteção, posso me infectar de novo, como alguns casos já estão bem claros na literatura médica. Portanto, uma pessoa que já teve Covid deve seguir as mesmas orientações de prevenção, que são aquelas 4 regras de ouro. Sempre usar máscara quando sai de casa, quando estiver fora do meu ambiente domiciliar ou familiar. A segunda regra, manter o isolamento, o distanciamento social, 1,5 m, 2 metros das pessoas, mesmo com o uso de máscara para evitar a transmissão. O terceiro, higiene frequente das mãos, com água e sabão sempre que possível, se não for possível com álcool gel, não tocando olhos, nariz e boca, porque é aí que eu tenho a transmissão por contato. E a última regra, se eu apresentar sintomas de resfriado ou de gripe, procurar imediatamente o serviço médico para fazer o teste padrão ouro, que é o RT-PCR, e aí fazer diagnóstico. Então, tanto as pessoas que já tiveram Covid, conhecido, já confirmado, ou que não tiveram, devem seguir as mesmas regras, porque nós não sabemos ainda quanto tempo dura a imunidade protetora após um episódio e qual é a frequência, ou se vai ser importante do ponto de vista epidemiológico, a questão da reinfecção. Perfeito, eu conversei com Alexandre Naime, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Foi um grande prazer novamente, Denise. Uma ótima tarde para você e para todos da Jovem Pan.